Boa noite. Meu nome é Dirce Ribeiro. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado, palestra, estudo. Nós sabemos que vamos sair daqui melhor do que entramos, porque sabemos que todas as vezes que estamos na companhia do Pai Maior, sempre estamos bem acompanhados. Vamos a mais um estudo da noite. Gente, eu vou sair um pouquinho do vídeo para me concentrar um pouquinho melhor. Então, gente, vamos nos preparar para o estudo da noite. Vamos relaxar. Vamos nos conscientizar. Vamos somente, nesse momento, fechar os nossos olhos, Pai. E vamos pensar num plano bem maior. Vamos respirar lento e pausadamente, Pai. Vamos respirar. Pedindo a Deus, a Jesus, ao nosso Jesus, que nos ampare sempre na noite. Nessa noite, em todas as noites, Pai, todos os dias, pois sabemos o quanto precisamos, Pai, da sua proteção, Pai. Nos ampara sempre, Pai. E vamos nos ligando com nossos mentores individuais, esse amigo companheiro de todas as horas. Vamos até Jesus. Desculpa a emoção, gente. Vamos até Jesus, o nosso mestre, convidando ele a adentrar a nossa reunião, aonde estivermos, Pai, iluminando com uma luz azul intensa, Pai, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos com paz, harmonia e tranquilidade. E assim, Pai, tranquilo, com os nossos pensamentos elevados ao céu. Vamos à prece, Pai, que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, ao vosso reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós devemos sempre perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, Pai, nessa sintonia de paz e amor, vamos receber com carinho o nosso irmão, Agenor, com o tema da noite, mediunidade gratuita. A palavra é sua, irmão querido. Boa palestra. Boa noite, Agenor. Seu microfone está desligado. Ô, irmão. Obrigadão. Disse, querida, muito obrigado. Deus ilumine sempre seu coração. Queridos irmãos da doutrina espírita, uma boa noite. Eu creio que todos que estão ali hoje me conhecem. Eu acho que não há necessidade de apresentação, né? Nós somos trabalhadores da doutrina espírita. Trabalhava aí em Santo Amaro quando estava no Ceareiro do Bem. Agora estou aqui em Miguel Calmon. Já estou fazendo parte dos trabalhos do Centro Espírita, abecedário do o ABC de Jesus. Então, gente, sem mais delongas, agradecer ao nosso irmão e amigo Alberto pelo convite, onde nós todas as terças-feiras estamos aqui reunidos para aprender o Evangelho, né? Porque o Evangelho é que faz parte do espírita cristão, desse processo
de engrandecimento. Às vezes o que a gente faz com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, se for louvar e nos agradecer, vamos dizer assim, ficaria satisfeito tanto Jesus quanto os espíritos de escola com a dinâmica que a gente vem a desempenhar a nosso favor, no sentido de que a gente possa se esforçar, nem que seja o mínimo possível, mas mantendo um esforço sincero dentro do processo de modificação de nossos hábitos anteriores. A gente sabe que a gente carrega conosco muitos hábitos bons e muitos hábitos ruins. Imaginemos que nessa proposta dessa noite de hoje, a gente sabe que nós somos mais ou menos médios, quer dizer, não sou um médio ostensivo, mas acredito que sendo um médio intuitivo, e todos nós temos esses pressentimentos, então podemos nos colocar nessa visão, nessa posição de médio. Como Kardec disse no livro dos médios. Nós somos mais ou menos médios, e de acordo com o livro dos Espíritos, na questão 459, que deixa nós sempre de orelha em pé, reflexivo. Quando ele faz, se os Espíritos influenciam a nossa vida, a gente sabe, e os Espíritos responderam, muito mais do que imaginais, de ordinário, ele vos dirige. Então, por que ele nos dirige? Porque há uma sintonia, se não for dos próprios hábitos. Se forem hábitos bons, sintonia boa, ações boas, espíritos bons. Se a nossa sintonia não for hábitos negativos, a gente sabe que tem os espíritos de acordo com a capacidade que a gente oferece a ele. Então, o nosso pensamento é tudo, da forma. E a nossa vontade é que direciona essa forma. Então, a gente precisa dar uma qualidade aos nossos pensamentos. Imagine que nesse capítulo que foi sugerido pelo amigo e irmão Alberto, a gente estudar, não é bem uma palestra que será feita, mas um estudo profundo, de acordo com a capacidade de cada um de nós, e está aberto também com a ajuda necessária, porque o que a gente vai falar é um assunto realmente que, ainda no nosso movimento, quando eu participava na federação, as dificuldades que nós temos a respeito de mediunidade. Então, o que nós vamos analisar hoje dentro do Evangelho é a mediunidade gratuita. Todas as vezes que nós íamos na federação e tinha seminário sobre mediunidade, a gente ainda tem. Por quê? Porque a gente ainda não estudou com profundidade o livro dos médiuns. Então, quando a gente começar a estudar, principalmente o médium, começar a estudar sobre mediunidade, ele vai ver. E por extensão, na doutrina espírita, nós tivemos, e temos, aliás, André Luiz. André Luiz tem um livro fabuloso, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro que vem dar seguimento, vem dar um suporte de mais clareza e, de certa forma, com mais dificuldade. Eu sempre digo, entender André Luiz, Emmanuel e Joana de Ângeles não é muito fácil, não. Precisamos estar muito atentos. Então, Jesus começa, e esse capítulo 26 do Evangelho é todo didático, se a gente prestar atenção. Não tem instrução dos Espíritos. É todo feito esse capítulo, Kardec. Kardec que dá toda a orientação didática nesse capítulo 26. Então, só ele aqui é que faz com que a gente faça uma análise. Boa noite. Então, em Mateus 10, 8, para nós começarmos a nossa fala sobre o tema proposto, tem assim,
restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente, que gratuitamente haver recebido. Então, dai gratuitamente, o que gratuitamente haver recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Este é um dom gratuito. Imagine vocês, que a gente sabe que tem muitos nossos irmãos equivocados, o simples fato de receber um instrumento, né? Porque a faculdade mediúnica, a gente sabe, como diz o nosso irmão Batuíra, ou desculpe, Eurico Barçanu, é um instrumento, é um meio que os médios se utilizam, né, junto com os agentes espirituais. Então, quando Jesus ele prescreve, ele dá essa ordem, ele determina aos apóstolos, né, que os apóstolos também eram médiuns. Então, se os apóstolos tinham essa informação, essa determinação, essa ordem do Mestre Jesus, vai e dá gratuitamente o que gratuitamente havia recebido. Ora, essa faculdade de curar, isso todos nós seríamos capazes, se assim tivéssemos a capacidade de ter uma fé no grão de mostarda. Mas nós somos sempre aqueles vacilões, principalmente o médium mais ostensivo, somos vacilões como Pedro vacilou quando ele disse a Jesus que queria andar sobre as águas. Jesus venha, e ele perdeu a confiança nele próprio e a confiança do Mestre. E se Jesus não está ali, ele afundava. Então, isso que a gente vai ver, e essa faculdade de cura, que Kardec começa aqui com o dom de curar, isso é capaz. Tanto é capaz, aquele que recebeu que é capaz que recebeu essa faculdade, né? Uma faculdade mediúnica nada mais é do que uma divulgação dessa fé. Então, Kardec coloca aqui que o objetivo da faculdade mediúnica e a de curar gratuitamente é não fazer dela comércio. Não fazer comércio. A gente tem um exemplo brilhante de Chico Xavier. Os presentes que Chico Xavier recebia, ele transformava, ele aceitava, mas ele transformava em alimento para os pobres dele. Então, ele não cobrava, mas queriam dar, ele recebia. Mas quando tinha a oportunidade de desfazer-se daquilo, ele não pensava duas vezes. Se Chico Xavier fizesse da mediunidade dele o comércio, não seria hoje esse Chico Xavier, esse homem respeitado mundialmente. Não é só nós brasileiros espíritas, não. Chico Xavier é um médium respeitado por todas as crenças religiosas. Da Umbanda ao catolicismo, do evangelho, da onde for, hinduí, todos respeitam. Por quê? Porque Chico Xavier soube, dentro dessa proposta de Mateus, que Jesus diz aqui, que Mateus relata, Chico Xavier soube honrar essa faculdade que recebeu gratuitamente. E isso fez dele um missionário. Que beleza, né? Se nós hoje, médios modernos, que um dos primeiros requisitos está no livro dos médios, da formação
de médios ou da mediunidade, que a mediunidade é intrínseca, a mediunidade já vem com o ser humano. O ser humano já traz essa faculdade com ele, para quando chegar aqui desenvolver essa faculdade no propósito de ajudar, no propósito de difundir a fé espírita, no propósito de dizer, olhe, você amanhã será isso que eu estou sendo hoje. E os espíritos, se vêm se comunicar através do médium, ele vem dar os seus relatos a respeito do que ele passa no mundo espiritual. E nós imaginamos, eu creio que eu digo nós porque participei de reuniões mediúnicas e já vi muitos médios, por falta de informações, de leitura, de estudar o livro dos médios, aliás, a codificação de modo geral, pensa que está indo para a reunião mediúnica para fazer um favor, para que o espírito venha se comunicar. Não sabendo ele ou ela que os espíritos estavam ali para nos dar uma orientação, tanto nós que participamos como dialogadores, quanto passista, quanto médio ostensivo. Ele está nos dando uma orientação. Então, o que Kardec chama aqui, e vamos para a nossa proposta dessa noite, é quando ele diz o seguinte: os médios atuais, eu vou fazer sempre um recorte do capítulo estudado para que a gente fixe melhor, permita a leitura. Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens. É o que eu acabei de dizer. Eu não disse isso gratuitamente. Eu disse isso porque já tinha estudado esse capítulo e a gente vê para a instrução. Então, os Espíritos servem para nos conduzir na fé. Você já imaginou se eu pego um objeto emprestado do meu irmão Alberto, um objeto de valor, e chego lá na rua, na feira, qualquer pessoa vende esse objeto, é meu o objeto? Se ele me emprestou em confiança. Imagine que a mesma coisa é a mediunidade. Esse dom mediúnico não foi dado ao homem para que ele fizesse da sua vida comércio, para que ele fosse vender as palavras, e olhe bem, palavras que não são deles. O médium pode até interferir na comunicação, pode, mas acontece que o global, as instruções maiores não são deles, não é do pensamento dele, não é a ideia dele formulada. Então, se não é a ideia dele, ele não pode vender aquilo que não é dele. Então, ele não pode fazer comércio. Ele não deve, melhor dizendo. Ele pode, porque ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quer, o homem ou a mulher. Mas ele não deve fazer comércio daquilo que não lhe pertence. Então, se a gente pega o livro Trilhas de Libertação, a gente vai ver o médium que poderia ser um instrumento da espiritualidade superior no processo de cura. Ele ficou todo perdido pela vaidade. Entrou o processo que a gente vê na televisão, que eu não vou citar, né, do médium que a gente já conhece, o João, né, aí completo. Então, esse médium se perdeu justamente por isso. Ele se envolveu dentro dos seus presentes, dentro do processo sexual. Foi a gota d'água para que ele falisse no compromisso que ele recebeu. Então, a gente precisa entender que as instruções que a gente recebe da espiritualidade são instruções para crescimento, para desenvolver também a nossa capacidade. Porque todos que vêm aqui, ele vem com propósito. Nós estamos aqui hoje reunidos
uns gostando, outros não gostando, né, da nossa fala, é muito natural. A gente não pode ser 100%, porque o próprio Jesus não foi, mas a gente tem um propósito aqui se instruindo. Porque uma palavra, ela nos liberta. Às vezes é uma palavra de 50 minutos, só uma palavra fez com que a gente tome uma determinação na nossa vida. Então, meus irmãos, nós não podemos, não pertence a nós a faculdade mediúnica. Não temos nada, nem o corpo é nosso. Imagine essa faculdade, esse dom. Então, quando Kardec coloca, você já imaginou, eu deixo de ir no centro espírita, porque o centro espírita cobra pelaquela consulta, o centro espírita cobra pela prece, e eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ir pagar. Tá? E agora? Kardec coloca muito bem aqui. Eu não vou ter fé. Não tenho fé porque eu não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição do que plantei. Eu queria tanto, nessa comunicação que diz que na casa espírita, meu ente querido que já desencarnou, ele dá ele conversa com o pessoal de lá. Estou me colocando assim como uma pessoa leiga que não entendo, estou entendendo. Aí, mas lá para eu ver o meu pai e a minha mãe que já está no plano espiritual para conversar com ele, estão me cobrando. Eu não tenho dinheiro para pagar essa consulta. Então eu não posso ter fé nessa doutrina. Essa doutrina que só quer saber de recursos financeiros. E eu não tenho condições. Uma reunião desse naipe, Filomeno de Miranda nos recomenda e nos informa, uma reunião desse naipe, possa até que ter espíritos, porque os espíritos chamados, que eles chamam da literatura espírita como trevosos, eles também são inteligentes. Eles também sabem manipular os fluidos. Nós, às vezes, é que não confiamos na capacidade de pensar e agir. Nós também temos capacidade de manipular. A gente chega assim, eu digo que tem um amigo meu que ele diz assim, a gente não, lá em casa dá um passe fulano e magnetizar minha água. Eu disse, meu irmão, você já pode. Você já pode fazer isso. Não é que eu não queira fazer por você, mas você também pode fazer. Porque a sua filha, eu acho que você ama sua filha muito mais do que eu. E nesse momento a gente pode usar essa capacidade que nós temos, que é o magnetismo. Se a gente tem amor, a gente transforma, como Jesus transformou a água em vinho. Como Jesus transformou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Como Jesus curou os leprosos. Como Jesus curou gratuitamente os cegos. Ou um cego, mas o Evangelho só narra o cego. Mas várias pessoas que foram com Jesus, a mulher só tocando na bata de Jesus ficou curada. Então a gente vê que isso é uma expressão da fé. É a capacidade da energia de Jesus, de qualquer um de nós. É só querer, é só saber usar o simples bom senso de ajudar no processo de amar. Então, o que é mediunidade? Muita gente sabe. Mediunidade deve ser, aliás, o que deve ser para usar com a mediunidade? Deve estar sempre ao serviço do bem. Nós temos mediunidade que está a serviço do mal. Não é por isso que ele deixa de ter mediunidade. E a mediunidade não é uma faculdade que foi inventada pelo Espiritismo, como muitos pensam. A mediunidade é uma capacidade, uma ferramenta, é um instrumento, é uma faculdade, é uma aptidão, assim o que a gente queira significar ela
dar um conceito a ela, ampliar esse conceito, a gente pode fazer. Porque a mediunidade é muito mais do que a gente imagina. Ela é tão poderosa em mãos que faz o bem, que Jesus diz, vós sois Deus. Vós fareis muito mais do que eu fiz. Imagine. Há 2000 anos a gente vê esse relato e até hoje a gente não acredita na nossa capacidade. Basta tomar uma topada e arrancar uma unha. Ai, meu Deus! A gente já fica com medo que aquilo ali pode virar uma doença, né? Se o médico diz, não, por quê? Vamos cuidar e vamos... Porque a gente não pode magnetizar uma água, jogar ali, orar. É a pouca fé que a gente... Nem um grão de mostarda, que deve ser tão pequenininho que eu nunca vi. Mas eu acredito que ele é tão minúsculo que Jesus diz, e Kardec diz assim, ora gente, se você se esforçar um pouquinho só, você vai ver quantas coisas maravilhosas estão em nossa volta. Quantas coisas maravilhosas a mediunidade de Chico Xavier patrocinou e ele teve a capacidade, como ele disse assim, Chico Xavier diz, tem um relato, graças à mediunidade, que ele teve contato com bons amigos espirituais e físicos. Só isso, para ele, já foi o suficiente. A gente sabe que Chico Xavier tem, né, seus objetivos e ele veio aqui justamente para nos ensinar, nos instruir acerca dela, da mediunidade e de comportamento evangélico e mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é confiar em Jesus. Mediunidade com Jesus não é sentar numa sala mediúnica num dia que só tem a mediúnica. Porque a mediunidade são todos os dias que nós vamos desenvolver ou vamos aplicar na sala mediúnica. Mas a mediunidade é em todos os setores que a gente está vivendo. O médium, ele está sempre atento à sua capacidade mediúnica e vigilante, deve estar vigilante. Porque uma falha, me lembro de uma amiga que teve aí no Ceareiro, ela comentando que fez um trabalho de tanta pressa na reunião mediúnica que furou a fila da Caixa Econômica na lotérica. E quando chegou à noite querendo dar uma instrução ao espírito, e o espírito disse a ela, senhora, você não sabe respeitar uma coisa, e aí alertou a ela, como é que você quer agora estar me dando lição de moral a respeito disso ou daquilo? Então, a gente quando não tem o caminho reto, a gente não pode estar apontando o dedo para o erro alheio. Primeiro, como diz o Evangelho, vamos tirar a trave. Mas a gente gosta muito de ver o cisco. Então, isso aí é como diz aqui no item 9. A paz da questão moral apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. É que trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Entenderam? O mau uso da faculdade, como ela é móvel, como ela é escapole, como ela sai do domínio da pessoa, porque não depende dele, não depende do médium estabelecer, quer assistir o Ghost, não pode estabelecer que tal espírito venha naquele momento, porque não depende do médium, a gente sabe disso e depende do espírito. Então, se você está no trabalho sério, você tem assistência dos bons espíritos. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu vi André Luiz, eu me questionava muito naquele nosso lar. Eu dizia, mas não é possível. A caridade, eu deixei de fazer a caridade com esses irmãos que estão aí na porta pedindo. Eu me questionava muito
Aquilo me angustiava. Eu quase ia deixar de ser espírita por causa daquele livro que me deram, o primeiro livro para eu ler, sem me dar nenhuma informação sobre a doutrina espírita. Quase eu deixava realmente. Por quê? Porque o que me diziam, aquele livro estava me dizendo tudo ao contrário. E eu aí deixei aquele livro de lado, vim ler esse livro depois, quando vim amadurecer minha ideia sobre a doutrina espírita. Mas a gente faz essa confusão. Parece um livro científico, de ficção científica, é a impressão que eu tive daquele livro. Entende? Então, como é que você tem essa faculdade, esse processo todo que acontecia? Então, meus irmãos, o talento mediúnico, se você quer ser talentoso na mediunidade, Kardec coloca aqui com muita propriedade. Só é adquirido o talento pelo estudo. Pelo estudo. Estudar a mediunidade não é ler o livro dos médiuns. Estudar a mediunidade é ter a percepção, como a gente vê em André Luiz, sobre o processo que não é fácil. E cada um de nós, a gente sabe, né? Eu estava aqui, tomei nota uma coisa aqui para não me esquecer, né? Porque a idade, eu acho que até não. Que a gente vê a mediunidade, ela como aquele raio que a gente emite e recebe dentro dessa ressonância, onde está no livro dos Domínio da Mediunidade. Eu tirei ali o recorte, botei aqui, mas eu não sei onde botei mais não, deixa lá. Então, vamos com Kardec. Então, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Então, se você quer ter talento quer ser um médium talentoso, tem que estudar. Além de estudar, Kardec diz aqui, pelo trabalho. E que, por essa mesma razão, representa uma propriedade da qual, naturalmente, lícito é o seu possuidor. Aí você pode dizer, como Chico Xavier, como exemplo, que além de estudar, trabalhava, não tinha horário, atendia até as últimas pessoas que eu às vezes também me dizia, mas rapaz, Chico Xavier, nesse cansaço, coitado. As pessoas querendo ficar até 3, 4 horas da manhã, não pensavam nele, que a gente só vai pensar no nosso benefício a respeito do que a gente quer. Mas ele atendia com maior boa vontade, segundo o relato. Eu não vi, nunca fui. Aí diz Kardec aqui, explorar alguém a mediunidade é consequentemente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Então, a quem está pagando, a um médium picareta, mistificador, enganador, que vai resolver problema do outro e não resolve o seu, Kardec diz que não é coisa boa. Certo? Explorar, ou seja. E aí ele diz, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe preço de moeda. Imagine, ele põe um preço prevaricando para que seja beneficiado e enganar as pessoas que vêm no seu desespero, né? Isso aí é um tráfico degenerado em abuso. Isso diz Kardec. Explorado pelo charlatanismo, pela ignorância e pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Aí quando a gente pega nossos irmãos, Moisés proibiu o intercâmbio mediúnico porque estava fora da lei da natureza. Não está. Porque a mediunidade faz parte da lei da natureza. O que Moisés proibiu foi justamente esse abuso. Se cobrava para entrar em contato com o plano espiritual. Aí no item 10 ele vem aqui e diz, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Santa e religiosamente.
que nós poderíamos traduzir como essa santa e religiosamente. Além de ser uma coisa solene, né? Porque quando a gente vê a religião, a gente vai logo pelo lado solene do processo, e a gente vê que ela tem que ser séria, rígida, alta, profunda. Então, isso que Kardec está nos dizendo, tem que ser religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Ora, se você tem uma mediunidade, psicofonia, psicografia e etc., imagine uma mediunidade de cura, que é um médium curador. O que é que você vai fazer com esse instrumento, gente? Quantos médicos estão perdidos com esse instrumento, que é fascinante. Hoje ninguém quer sentir dor e a justiça das aflições está batendo na nossa porta. Qualquer coisinha quer que os espíritos resolvam. Haja merecimento. Eu acho que é por aí. Então, imagine ter uma faculdade dessa. O médico, Kardec aí vem, dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais. E o magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode pôr-lhe preço. O que Kardec está dizendo aqui? Está entrando em contradição? Será que Kardec está sendo contraditório? Para quem está lendo esse pela primeira vez, ele está fazendo comparação do médico com o magnetizador? Não. A gente vê magnetizador, vamos dar um exemplo aí, quem faz o reiki? São terapeutas. Terapeutas que pagaram e hoje eles cobram. Isso é possível. Porque ele não está explorando a espiritualidade. Ele não está explorando os espíritos. Ele está doando, ele está dando o que é seu. A sua energia. Porque a energia também, às vezes ele está sacrificando a sua própria saúde. Se não tiver um equilíbrio do processo magnético que ele está oferecendo, ele também entra em desfalecimento a depender, porque ele não está tendo espírito ali naquele momento. Então ele pode cobrar. O médium curador, aí Kardec aí volta. Ele não entrou em contradição. O médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Então, se você é um médium curador, e interessante que tem uma pergunta no livro dos médiuns, vamos imaginar que eu seja um médium curador, mas eu não acredito em espírito. Se eu não acredito em espírito, isso não quer dizer que eu faço o trabalho para o bem e bom. Qualquer um dos médiuns, não sendo só Agenor, mas qualquer um que faça o trabalho bom, ele recebe o auxílio dos espíritos, independente dele acreditar ou não acreditar. O importante é os sims que ele está utilizando, a faculdade que ele está utilizando com o objetivo para ajudar, o objetivo do bem. Então ele recebe dos espíritos aquilo que o magnetizador talvez não receba, ele está cobrando, mas ele recebe energias salutares para que faça uma combinação com o seu próprio fluido magnético, e aí ele vai distribuir e ajudar. Isso é o que Kardec, o que eu entendi. Então, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, olhe bem. Não tem o direito de vendê-lo. Então, se a gente pensou, quem estiver lendo a primeira vez, que Kardec está entrando em contradição, ele já está explicando aqui. O magnetizador, o reikiano, ou qualquer filosofia espiritualista, ele pode vender esse trabalho dele como terapeuta. Mas o médium, olhe bem, o médium curador, ele não pode vender, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Por quê? Porque Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Então, procure, pois, aquele que carece do que viver, recurso com qualquer parte, menos na mediunidade. E isso Paulo já dizia nas cartas que ele enviava a todas as pessoas que tinham essa faculdade mediúnica, né, a partir do ato dos apóstolos, onde teve aquele Pentecostes. Então, ele já anunciava
a todos aqueles que tinham esse dom de desenvolver a faculdade mediúnica, de procurar um ofício. E ele, como era doutor da lei, ele foi ser o quê? Teve um ofício. Na olaria, fazer rede, tapeçaria, enfim. Você tinha que procurar o que fazer para se manter, não é à custa da mediunidade. Mediunidade gratuita tem que ser dada gratuitamente. E aí, encerrando com Kardec, ele diz assim: os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam do que esperam fazer dele uma escada por onde sube. Então a gente precisa ter muito cuidado, na casa espírita principalmente, e digo em outros lugares, porque quando nós estamos no devotamento, quando nós estamos no sacrifício, a gente, vamos imaginar, a semana passada, foi com vocês? Não. Foi no trabalho aí, e Humberto Schubert estava presente. Mas teve um trabalho de Humberto que o sogro dele tinha falecido no mesmo dia. E Humberto honrou o compromisso. Então, isso é sacrifício, isso é responsabilidade. É isso que a gente precisa aprender. Quando Jesus está trabalhando abnegado, com amor ao trabalho em causa, aí a gente diz: minha mãe está aí, então vamos correr para ver minha mãe. Jesus deu não que ele fosse indiferente com a mãe. E a gente tem nossas desculpas. Eu não vou para o trabalho mediúnico hoje porque é aniversário do meu filho. Na volta você não pode comemorar? A gente tem essa desculpa para não cumprir com devotamento esse compromisso que a gente já trouxe do plano espiritual. Porque isso vai servir para nós. E quando o médium recebe uma comunicação, os ouvidos dele estão mais perto da boca do que o meu, do que o nosso. Então, aquela resposta, aquela mensagem, aquele encontro que ele está tendo na reunião mediúnica, foi para ele. Não foi para os espíritos que ele foi lá, não. Foi para ele. E a mensagem é para ele, médium. Mas ele se esquece do compromisso e sabendo que, assumindo com devotamento, com sacrifício, como diz aqui Kardec, ele está tendo, vamos colocar aqui a expressão do nosso lar, bônus hora. Isso vai ser, não que ele esteja fazendo pensando no plano espiritual. Eu vou fazer caridade aqui porque vai computar lá. Às vezes não. Às vezes não. O que você fez aqui materialmente ficou aqui. Não vai computar porque você não fez desinteressado. Você não fez com amor, você não fez um sacrifício. Você não pegou sua única moeda e botou no gasofilaço e ficou sem nenhuma. Às vezes a gente dá aquilo que nos sobra, mas a gente não dá aquilo do sacrifício. A importância do sacrifício do devotamento. Por quê? Porque a gente está pensando que os espíritos, usando os espíritos para a nossa escalada, não vai achar que eles não fazem isso. E esse processo evolutivo é nosso, é sacrifício e trabalho, estudo. O que é que o espírito tem que fazer? Estudar. Terminou aqui, a Genô não explicou muito bem, lógico que tem as minhas limitações. A Genô não falou aquilo que eu queria ouvir. Vai consultar Kardec, gente. Não vai atrás da cabeça de palestrante, nem principalmente de Agenô. Vai consultar Kardec. É a mesma coisa que eu acabei de ler, dizer assim: Kardec parece que foi contraditório. Como eu fiz meus questionamentos quando eu li Nosso Lar. Então vamos reler sempre que for necessário. Então, meus queridos irmãos, o que a gente precisa é tempo, né? Tempo, equacionar o nosso tempo para os nossos compromissos espirituais. Isso que a gente precisa. Nós estamos aqui na sala de estudo, né? Quem está participando frequentemente, essa sala que foi
instruída pela espiritualidade, não foi só para somar mais um ponto de luz, não. Não. Foi para que vocês participassem, desenvolvessem e transmitissem, através da confiança, da fé de vocês, aos demais. Se as pessoas às vezes não seguem a nós, é porque nós é que não estamos merecedores desse segmento, dessas pessoas que estão nos acompanhando, porque são os nossos exemplos que estão dificultando. Porque Jesus falou pouco, mas falava para quem queria ouvir. Ele não prestou, nem se preocupou, nem foi atrás de quem não queria ouvir. E quem vai para a nossa casa, tanto aí como qualquer outra casa de luz, ele vai e vai querer ouvir. É o momento que a gente tem que mostrar que nós somos espíritas, médios, trabalhadores da seara do Cristo, dentro do centro espírita e fora do centro espírita. Porque numa fila de banco, quando a gente dá aquela roubadinha, e eu paguei para mim, de respeitamos demais, nós, médios, vamos sofrer essa sanção e essa cobrança da reunião mediúnica. Parece insignificante, mas tem um peso muito grande. Então precisamos usar o bom senso. Então, vamos nos esforçar, porque a doutrina espírita vai aplaudir aquele espírita que está se esforçando em renovar-se moralmente e espiritualmente. E Jesus nos abençoe. Muito obrigado. A minha participação nesta noite é o melhor que eu pude dar, certo? Então, esse foi o melhor, com amor, com devotamento, com dedicação, e agradecendo, né, a oportunidade que o Alberto sempre nos dá, para que a gente mergulhe no livro e estude. Porque o primeiro a aprender os assuntos que são dados para que a gente converse, porque eu não sou palestrante, o primeiro a aprender fui eu. Então, espero que a gente tenha envolvido na leitura de Kardec e cada um faça a sua reflexão. Eu tinha que explanar o que Kardec colocou, mas vocês talvez tenham compreendido até melhor do que eu. Um beijo no coração de todos e muito obrigado, Alberto. Agenor, como sempre, foi uma aula de aprendizado, né? E o aprendizado, muitas vezes, ele é doído, né? Porque muitas vezes a gente trilha caminhos que a gente está satisfeito com ele. Só que a gente chega num ponto que a gente fala, não deu em nada, não. Vamos falar a verdade, que nem pode falar, me lasquei, vamos falar assim. Então, é assim, uma aula de aprendizado, às vezes doído, sim, mas eu só quero, assim, falar assim, Agenor. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, Agenor, vamos orar comigo disso, vamos, ora por mim. E a gente fala assim, meu irmão, não precisa orar para você, meu querido. Geralmente eu falo assim, né? Você mesmo pode fazer oração. Não existe oração maior do que de si para si. E não existe maior oração maior do que os pais para filho e vice-versa, né? Mas eu vou falar para vocês, gente. É muito mais fácil quando uma pessoa chega, ou a gente chega para uma pessoa e a gente fala, ora por mim. Ele fala, tá bom, vamos orar. E a gente para ali, não precisa pôr o joelho no chão, não precisa levantar a mão para cima, sabe? É só uma conversa de pensamento com Deus, a gente faz aquela oração, porque a gente sabe que não existe oração perdida no espaço, é verdade? Então é isso assim que as pessoas às vezes têm que entender, que muitas vezes aquelas pessoas que chegam para nós e falam, Dirce, Agenor, Alberto, ou Maria, ou fulana, vamos, ora por mim. A gente sabe que a oração que vai fazer, que vai realmente fortalecer ele, é dele para ele. A gente sabe disso, gente, mas a gente, como espíritas que estamos na doutrina, que estamos aprendendo, eu estou aprendendo sim, eu não sou palestrante, eu não sei falar bonito, você entendeu? Eu sei falar com o meu coração. Porque toda vez que eu falo com Jesus, que eu falo com Deus, que eu converso com o meu mentor, eu prefiro falar com o coração, as minhas palavras, senão vai sair, sabe, do fundo da alma. Porque quando as pessoas às vezes estão passando por situações difíceis, elas
pedem para as pessoas orarem. Eu já pedi, gente, sabe? E aí a pessoa falava assim, não, falava de Deus, falava de Jesus, e eu não entendia muito bem. Ela me disse, mas poxa, com essa idade que você está, não entendia, gente. E aí? Entendeu? Aí eu comecei a entender. Aí comecei a procurar religiões, como acho que muita gente começa, né? Aí a gente vai aqui, vai ali, vai em religiões. Aí a gente fala, cadê aquela fé que a pessoa falou? Cadê aquele Jesus que a pessoa falou? A gente não encontra. Aí você vê uma mensagem de Chico, com aquela humildade. Aí você fala, poxa, mas não me mandaram procurar Chico? Quem é Chico? Geralmente as pessoas hoje conhecem por nome e respeitam, que nem a Gina falou. Né? Aí você lê uma mensagem, aí aquela mensagem cai dentro da alma da gente. A gente fala, poxa, peraí, aqui falou uma coisa que eu nunca senti. E aí a gente vai procurando o que não achou nas igrejas, nas religiões, muitas vezes até nos estudos. E um dia, sem querer, a gente mergulha dentro da gente, de quem está lá. Sempre esteve lá. É que nosso orgulho, sabe? Não, eu resolvo meus problemas, eu consigo. Quantas vezes nós não falamos isso? Não, peraí, eu sou capaz de tudo, né? Quem estava lá nos esperando, com aquele amor de sempre, aquele nosso irmão que deu a vida por nós, mesmo pregado na cruz, quando estava ali, ele estava em salmo, ele estava ali, não sentindo nada daquelas dores da carne, porque ele estava em pensamento elevado. Então, gente, nós como seres humanos, como espírita, não aprendendo ou não, porque alguns estão começando, outros já estão 40 anos no espiritismo, 50, outros estão 1 ano, 2 anos, a gente tem que pensar sempre, sabe, naquele irmão, que muitas vezes ele é irmão de caminhada, mas a gente está lá na frente, mas a gente volta um pouquinho, pega na mão dele e fala, vamos, irmão, vamos caminhar comigo, vamos dar aquela palavra que muitas vezes nós precisamos do dia a dia. Porque não é porque estuda, porque vai em reunião, porque vai no centro, porque toma água, porque toma passe. Porque a gente muitas vezes fala a palavra que a pessoa quer ouvir, a gente não precisa pra gente. A gente precisa sim. Tem muitos dias que a gente precisa, sabe? A gente conversar com a gente. Eu mesmo estou saindo de um procedimento, né? Que eu, particularmente, eu me entristeci muito, relutei muito em fazer, né? E hoje é difícil passar? É. Mas eu nunca falei para Jesus tirar, Deus me tirar de mim. Eu sempre falei, Senhor, me dá paciência para passar. E é assim, hoje, de todos os dias, gente, eu tive febre todos esses dias atrás. Hoje eu estou bem, vamos dizer assim, né? Quando o Alberto ontem me lembrou que eu ia fazer hoje, eu tinha até esquecido. Eu relutei muito, sabe? Porque é um procedimento que eu posso ficar muito tempo, assim, vamos dizer assim, né? Eu tenho repouso, essas coisas assim, mas eu estou aqui. Eu não estou aqui por vocês, eu estou aqui por mim, sabe? Eu estou aqui por mim. Em agradecimento a Deus por tudo, sabe? Procedimento, problemas. Nós passamos por tudo, gente. Mas a gente nunca deve esquecer que aquele irmão que está começando, que nos pede palavra, que nos pede, às vezes até conselho, nos pede esperança, fé, que nós às vezes não temos nem para nós poderemos passar a palavra para ele sim, sabe? Que ele vai se sentir melhor. Então é isso, gente. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Eu também sei que eu não sou a dona da verdade, muita gente concorda comigo, outros não, outros falam, não, essa mulher não está falando nada por nada. E não importa, se Jesus foi Jesus, né? Foi criticado até hoje, ainda falam de Chico, que dirá de nós. Então é isso. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, o Genor está aí para responder. Ou se quiser perguntar para mim, se eu souber, eu responderei. Boa noite, pessoal. Agenor, eu queria que você, meu amigo, nos ajudasse aqui a raciocinar um pouco sobre essa questão, onde os espíritos dizem o seguinte, quanto o contato com a espiritualidade. Olha o que ele fala. Ora,
a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos, é o que ele fala. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Explica isso aí para a gente um pouquinho, meu amigo. Está no finalzinho do item 8. Do mesmo capítulo. Está desligado o seu áudio. Viu? Eu achei interessante, que eu até sublinhei aqui também. Quando ele diz que a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é humildade, devotamento, abnegação. Por virtudes, né, que a gente, não digo a gente, né, eu vou dar sempre como referência Chico Xavier. Chico Xavier se colocava como cisco. Então a gente pensa que o cisco é uma coisa insignificante. Mas era muito. Como a fé que Jesus diz que do tamanho de um grão de mostarda, era tão pequenininha, mas se você tem essa fé do tamanho de um grão de mostarda, e que tem um devotamento, tem uma abnegação de ser benevolente, e a própria beneficência a Jesus. Um exemplo lhe disse aí, os seus problemas, mas teve a responsabilidade, o devotamento, a abnegação de estar fazendo a tarefa que lhe coube. Poderia dar uma justificativa. Então, eu entendo aqui, se está se falando de mediunidade gratuita, a gente tem que ter o desinteresse mais absoluto de moral e material. Você tem que estar pronto. Servir Jesus é estar pronto com todas essas virtudes que ainda não temos. A maioria de nós. Falo por mim, mas eu creio que a maioria de nós ainda não é humilde, e nós somos bastante orgulhosos de se achar detentor de um poder que não temos, principalmente médium. É por isso que nós estamos se referindo a médium. É por isso que ele se perde no trabalho, porque ele, além de não ser humilde, ele recebeu uma comunicação de um doutor Bezerra de Menezes. Vamos imaginar assim, metaforicamente, Bezerra de Menezes vem na sala para falar com um determinado médium, ele não está naquele dia, ele tem que dar esse recado, aproveita. E aquele médium, se não tiver o pé no chão, não tiver humildade, não tiver o devotamento, ele vai criar obstáculo moral e material para ele próprio. Então, são virtudes que eu, Alberto, entendo dessa forma. Eu espero que eu possa estar lhe ajudando na sua pergunta, mas a condição é essa, de se fazer um trabalho, além de ter o conhecimento cognitivo, porque todo trabalhador precisa saber o que ele vai fazer, e quando ele tem, como eu disse anteriormente, quando ele tem um pensamento, que o pensamento é que dá forma, e a vontade é que direciona, então que vontade eu estou direcionando? É de abnegado? É de humilde? Ou é de orgulhoso? Ou de vaidoso? Então, isso que a gente precisa ver no mais absoluto, quer dizer, é o máximo da moral e ultrapassar o material. Eu até sublinhei aqui, meu irmão. Não sei se vai dar para você ver aqui, mas sublinhei, parece que nessa percepção de sintonia, eu também achei isso interessante e fiquei analisando. Mas não ia imaginar que eu seria necessário responder, veja só.
marquei isso também, eu achei interessante esse processo dessa abnegação. Né? Então, é um problema que a gente precisa, nós médios, não sei se eu lhe ajudei, meu querido. Ok, Agenor, obrigado. Boa noite, Agenor, Wilson. É interessante a gente observar a mediunidade. Ela tá muito longe de ser uma marca de uma grandeza espiritual nossa. A mediunidade, ao contrário do que a gente imagina, né, de ser essa grandeza, é o indício de remitentes imperfeições do nosso espírito, né? E aí, você falou muito bem, e eu lembro muito de Leon Denis, no livro No Invisível, quando ele fala, né, e chama as nossas atenções que mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa que não se é dono. O próprio termo médium, né, medianeiro, aquele que intermedia, e é nos chamar muita atenção, porque a mediunidade eu sempre vejo ela como uma flor muito delicada. Ela precisa de um cuidado, de uma atenção, exige método, exige paciência, exige de nós altas inspirações e principalmente o que o próprio Alberto nos chamou a atenção, né? Exige de nós sentimentos nobres, que, como você colocou, muitas das vezes a gente ainda não possui, né? No trânsito, não pisar no nosso calo, na nossa unha encravada, às vezes nas discussões familiares. Então, eu não vejo como aspirações elevadas do nosso espírito, e sim acho que talvez um grande endividamento nosso, justamente para a gente tentar se melhorar. Lembramos também de Manuel Filomeno de Miranda nos Tormentos da Obsessão, o quanto de espíritas falidos, né, se encontram lá naquela casa de recuperação, justamente pelos seus desvios de conduta, pelos seus desvios dentro desse quesito tão importante que é a mediunidade, né, Agenor? Wilson, boa noite, meu irmão. Prazer revê-lo. Muito obrigado pelas suas colocações, muito pertinente para aquilo que nós acabamos de falar, né? Que além do sacrifício, e eu tinha marcado isso aqui, pulei isso aqui, mas Alberto me lembrou, além disso tudo, nós temos que ter essas virtudes que estão longe. Como você pontuou muito bem. Mas esse é o processo. O processo da mediunidade é justamente ter esse senso de responsabilidade, essa percepção, porque os nossos orientadores de Filomeno, André Luiz, Leon Denis, né, e inúmeros outros por aí, como Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um exemplo, né, de médium de cura, né? E por isso a gente tem que ver que essa faculdade ela precisa ser burilada com carinho. E o carinho dessa burilação foi essa lembrança que o querido Alberto trouxe para a gente, está aqui no Evangelho. Humildade, devotamento, abnegação. E quando a gente fala, quando Jesus diz a caridade e a beneficência em pessoa, é Jesus. O médium, ele não pode ser médium sem Jesus. Ele pode ser intermediário dos espíritos. Porque tem espíritos e espíritos. Então, como a faculdade é mediúnica, ele pode ser intermediário de espíritos que não vai somar nada no processo de crescimento dele, médium. Porque espíritos dessa faixa vai dizer a ele, ultrapasse se ele estiver no carro. A placa ali é de 100, vamos botar 140. Certo? Então, quando a gente desrespeita as leis do trânsito, a gente desrespeita as leis de Deus. Porque isso é um processo de hábito que a gente traz, né? Esses hábitos ruins, tem hábitos bons, porque os bons mas a gente quer levar vantagem. Então, nesse processo, a gente tem que triunfar.
para que não caia em desgraça. Aí o médium, que a gente sabe, o intermediário, ele tem que ter uma postura. E não ir só para reunião mediúnica, mas ser médium 24 horas por dia. Porque quando ele sai da reunião mediúnica, onde é que ele vai? E você colocou bem, os médiuns falidos, que não cumprem a sua missão, o seu papel, de que ele recebeu, o Hospital Esperança está cheio de espírito. Imagine outros médios que estão em outras linhas filosóficas, outras crenças religiosas, espiritualistas, e às vezes faz um papel importantíssimo. Então, tudo é o amor. É o amor dentro do serviço. E a gente é muito apressado. É por isso que às vezes a gente, como você colocou mesmo, vamos ficar falindo em reencarnações a reencarnações, até pontuar o caminho certo. Então, muito obrigado pela sua ajuda, de Alberto, né? E a gente vê médios que tem, eu tenho certeza que tem médios nos ouvindo, que tem uma tarefa, né? Tem uma tarefa, mas hoje, imagine Kardec não tem essa ferramenta que a gente está tendo agora aqui em mãos. Se tivesse, e a gente tem em mãos e não sabemos usar. Porque todas as informações médico hoje, ele tem a capacidade de se informar. Então depende de tudo. Obrigado, Wilson. Obrigado, Alberto, pela ajuda. Agenor. Estou ouvindo. Eu sou médium, só não sou médium único. A vocês e a todos os irmãos que estão compondo esta sala nesta noite, a minha solidariedade, o meu cumprimento. E a irmã disse: receba de todos nós energias de vibração positiva para o seu pronto restabelecimento, que os benfeitores espirituais possam abençoá-la e dar força necessária para superar os obstáculos que ora está enfrentando. Mas, meu irmão Agenor, me permita eu fazer uma pequena abordagem em dois campos. O primeiro deles no campo material e o outro no campo espiritual. O primeiro é quando você se referiu àquelas casas que, infelizmente, se propõem a desenvolver a mediunidade com a cobrança de algum tipo de recompensa financeira ou não. Mas eu devo dizer a você que, a partir dessa abordagem, eu me recordo de uma casa séria que eu tive a oportunidade de conhecer, onde a doutrina seguia os ditames de Kardec, e alguns dos frequentadores, eu tive a oportunidade de se queixar que iria deixar de frequentá-la, que essa casa aqui é muito fraca. Depois de alguns dias que estávamos fazendo presentes, ele queria que a casa resolvesse o problema. Diz que aqui é fraco e não cobram dinheiro nenhum, então aqui eu não vou conseguir nada, eu vou buscar em outra casa. Você vê a mentalidade. Então eu queria depois só um pequeno comentário seu. E no campo espiritual, eu acho que é uma felicidade para nós que trabalhamos com a mediunidade, conseguimos ter em nossa companhia, principalmente aqueles espíritos menos evoluídos, ou seja, aqueles que nós entendemos como de pouca elevação. E quando nós conseguimos dar a esse irmão o discernimento, o conhecimento, a informação e a clareza do caminho que ele deve trilhar, é um amigo em potencial que nós formamos, não só para essa encarnação, mas provavelmente no outro plano, para quando lá nós tivermos que nos direcionar. Tá bom, meu irmão? Muita paz, que Deus abençoe pelas palavras de todos vocês. João, meu querido, um abraço. Muito obrigado pela sua colocação. E a gente vê, João, que no exercício da mediunidade, no exercício da mediunidade, ela tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Quando eu falei anteriormente que as pessoas têm seus hábitos, habituados a pagar para serviços espirituais, na casa espírita, ela chegando lá, ela não vai receber esse socorro através do pagamento, porque essa pessoa, de certa maneira, ela se demorou por estar se
demorando na incredulidade sobre o que é ser médium, o que é a mediunidade, qual é a função da mediunidade, o propósito da mediunidade. Passou muito tempo sendo envolvido nas mentiras, né, no charlatanismo, e aí fica difícil ele chegar, ele só vai ter uma comprovação, né, oportuna desse processo, é quando ele estiver no plano espiritual. Porque materialmente, muitas casas espíritas também precisa ter muito cuidado quando se trabalha com cura, é que quer resolver problemas das pessoas e não é por aí. Os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, não interferem no nosso processo kármico. A gente tem que entender isso. O sofrimento faz parte. Olha, o sofrimento, sofrer não é padecer de dor. Sofrer é passar por situações adversas. Por isso que está no livro dos Espíritos. As vicissitudes da vida, elas fazem parte do contexto evolutivo de cada um de nós. Você já imaginou? O próprio Deus, que é o nosso Pai, o Criador, ele poderia não estar nos deixando passar por essa situação. Ele mesmo resolveria. Não seria as casas espíritas, não seria os espíritos, ele resolveria. Mas por que não resolve? Porque nós somos transgressores da própria lei. Ele tem uma lei. Essa lei é que vai pautar o nosso caminhar. Então, quando a gente dizia dessa lei, a gente sofre as consequências. Então, eu só tenho que dizer a esse irmão, lamentar por ele ainda ser ignorante do processo espiritual. Imaginando que, pagando, resolve seus problemas, ele vai se afastar, como muitos se afastam de casa espírita, porque a casa espírita está despertando a semente, plantando a semente para que germine o teu coração e transforme ele de um homem de bem. Então, essa é a proposta da casa espírita. É nos dar ferramenta para que a gente possa cultivar os nossos valores. Não é pagar para resolver os nossos problemas. Porque problema, como diz Joana de Ângeles, são desafios. E a gente precisa de ferramentas para enfrentar os desafios. E os desafios, só a doutrina espírita que vai dar essa consciência para que a gente avance no processo evolutivo. Então, meu irmão, é esse comentário que eu tenho a fazer, né, é o meu ponto de vista, espero que tenha me ajudado, João. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, mais uma vez, viu? É engraçado, né, Agenor, às vezes a gente observar, né, aqueles cartazes afixados nos postes. Mãe fulana de tal ou pai fulano de traz o seu amor em 72 horas de volta. 24 horas, você está com tamanha raiva da pessoa que você não quer ver ela pintada nem de ouro. 48 horas, você já começa a fazer as suas reflexões, ver a importância que aquela pessoa tem na sua vida. 72 horas, você já vê as besteiras que você cometeu e pensa em voltar com a pessoa. Então, na verdade, é um processo íntimo, né? A gente não precisa dessas ajudas, muitas vezes, para a gente resolver os nossos problemas. Mas é necessário um esforço íntimo, o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos defeitos, para que aí a gente possa fazer os nossos discernimentos, né? É interessante a gente perceber o que o Haroldo Dutra nos fala. Conhece-te, aceita-te e supera-te. É a visão íntima de cada um de nós nesses nossos processos íntimos. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, Wilson. Acontece o seguinte. Vou bater nessa tecla de novo a respeito dos hábitos. E no interior, eu digo isso que eu vivenciei esse processo. Ele gosta a abrir uma casa espírita, e a casa espírita, o fundamental, ainda é um processo empírico,
por falta de estudo. E o mais interessante é abrir o salão doutrinário, que dá para mais de 60, 70 pessoas, porque tinha reunião mediúnica aberta. E todo mundo ia para a reunião mediúnica aberta levar seus problemas, e querendo solução, como o João acabou de nos narrar. Ora, a gente não via resultado nenhum, né? Dentro de um processo de autoconhecimento, de autotransformação no indivíduo. Porque a reunião mediúnica é um contato dos espíritos, que eu não sei nem quem são aqueles espíritos. Que o próprio Kardec, quando foi convidado para uma mesa girante, ele a princípio foi cético. Ele a princípio não deu muita bola para aquela mesa girante. Já na outra casa de Dona Plenemez, ou alguma coisa que eu não sei falar em francês, mas vocês devem ter entendido, ele foi e analisou cientificamente o processo e descobriu que ali havia uma inteligência. E os próprios espíritos que disseram são espíritos. Então, se a gente vai para uma reunião como era aberta e só vê comunicação dos espíritos, fica vago. Ora, a doutrina espírita, além de ser a ciência, ela é filosofia. E como é que a gente pode elaborar conceitos, meu irmão? Como é que a gente pode estabelecer escolas dentro da casa espírita para que a gente possa tentar decifrar esses enigmas que a gente fica prestando atenção, como aconteceu na França? No primeiro período, era um período fantástico, maravilhoso, mas não saberia explicar os fenômenos. Hoje, a gente tem casas espíritas que ainda estão nesse mesmo hábito do empirismo, de comunicação de espírito, sem se certificar, como João diz, que são esses espíritos, eles são de Deus? Esses espíritos são espíritos beneficentes, são de Jesus? A gente não sabe explicar, porque a gente não sabe fazer, conceituar, porque a gente não estuda a filosofia espírita. A casa espírita que não estuda, ela não elabora conceitos. Ela recebe informações e não sabe se é verdade ou se é falso. Não sabe fazer comparações, não sabe dialogar com o espírito, de colocar também ele de contra a parede, que ele vai se atrapalhar. E se ele for muito questionado, ele vai mostrar quem ele é, pela arrogância. Então, se o espírito é humilde e os trabalhos na casa espírita são humildes, há uma sintonia. Então, se não é, não tem nada desses atributos, a gente vai ver o que é. Então, o que a gente precisa, meus irmãos, sabendo, como o Wilson colocou anteriormente muito bem, reunião mediúnica é complexa. Não é fácil, não. Não é só receber espírito, não, médios. Ela é muito complexa. Quanto ciência, precisamos nos aprofundar nos conceitos. Aí precisamos nos apegar com a filosofia e com o evangelho do lado. Se a gente for para o laboratório da mediúnico, sem essas duas amparos, evangelho e filosofia, a gente fica sendo ludibriado, enganado, obsidiado. Depois fica sendo dominado. Então precisamos estar muito atentos a isso. Hoje precisamos rever. É por isso que se chama estudar. Estudar é participar atentamente, é ler, é reler, é conversar com pessoas que sabem mais do que nós a respeito disso, para que a gente possa decifrar esses enigmas da filosofia, decifrar os enigmas que a gente está vendo no laboratório mediúnico e decifrar o próprio evangelho, que Hermínio de Miranda diz que a mensagem do Cristo ainda está esquecida. Então nós ainda não compreendemos a mensagem do Cristo.
Então, gente, vamos já na hora de encerrar, né? Wilson, eu queria falar para você, para aprender a pessoa amada, é só pegar um pouco de droga, pôr na mochila e ligar o 90. Não tem erro, prende a pessoa amada assim. E só queria deixar uma pergunta no ar, gente. Outro dia eu estava vendo, Genor, estava vendo uma série. E achei até interessante, porque assim, a sabedoria, né? Assim, o rapaz tudo ele questionava, né? Então ele encontrou com a sabedoria, e a sabedoria falou, tudo bem, já que você questiona tudo, você vai ser um dia Deus. E aí a série vai continuar, depois eu conto para vocês. Eu achei bem interessante, porque já pensou se um dia a gente pudesse ser Deus? Porque Deus, imagina os BO que ele tem lá, né? Então eu fiquei imaginando, sim. Eu não vi a série ainda. Depois eu conto para vocês. O Gerani não, e já sabe, né? Ninguém é perfeito. Então vamos encerrar, né, por hoje. A gente sabe que os mentores, né, não estão à nossa disposição, né? Temos horas de terminar. Depois, se alguém quiser continuar, né? Continua. Quem diz o recreio, né? Por mim, eu só quero dizer a Deus, boa noite, Senhor. Genor, ou alguma pessoa que, se achar que tiver vontade de encerrar, que possa fazer. Porque às vezes tem aquela pessoa que está quietinha, às vezes até tem vontade de falar alguma coisa, que nem já foi o meu caso, né? Eu não sou tão, assim, vamos dizer, envergonhada assim, né? Mas quer falar alguma coisa e a pessoa fala, nossa, depois que as pessoas falou tanta coisa, estudou e fez, o que eu vou falar? Gente, mas eu quero falar para você que ficou quietinha escutando. Você faz parte desse estudo, você faz parte dessa caminhada, tá? Não se prenda não, fala o que seu coração sente, tá? E por hoje, vamos deixar de lado e a Genor encerra seus Tudo bem. agradecimentos, Genor. Tá, obrigado. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês pela paciência, né? Pela dedicação que vocês estão tendo de ouvir o Evangelho lido e volte a procurar o conteúdo do Evangelho, essa lição que foi traduzida hoje, para as reflexões. E antes de fazer a prece final, dizer que disso está certa a vocês que ficam calados. Por quê? Vamos imaginar um trem e ele tem as suas locomotivas. Aquele pino que vai compartilhar uma com as outras, aquele pino é uma palavra que vocês vão dar para a gente. Uma coisa metafórica que eu estou apenas dizendo, mas uma palavra que vocês falem, que vocês participem, será que pelo menos aquele pino. Isso é ter humildade. Não é necessário falar bonito, mas é necessário usar a palavra nas horas certas, adequadas, sem ter vergonha. Porque todos nós estamos no ABC do Espiritismo, sabemos é nada. Então a sua participação é importante. Bem lembrado disso. Agora vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus essa oportunidade que a gente poderia estar em qualquer outro, assistindo agora o final de Pantanal. Mas nós não. Nós, acho que são 20 pessoas que estão aqui na sala. São 20 pessoas que têm um propósito na sua vida. Um propósito de avaliar seu autoconhecimento através do estudo. E que Jesus ilumine essas consciências, porque conosco são muitos espíritos que a gente talvez não imagina do nosso campo espiritual. Atraído pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa. E a gente trazendo eles para uma reunião dessa, de equilíbrio e de conhecimento, a gente está nos ajudando e ajudando esses espíritos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver de luz esta casa de oração. Envolver a todos os seus participantes, para que desperte a responsabilidade
Porque a gente não sabe no momento que a gente vai ser transferido para o mundo da verdade. Esse é o mundo da ilusão, o mundo passageiro, o mundo dos prazeres que deixamos aqui e poderemos chorar amargamente no plano espiritual. Como disse o nosso irmão Wilson, se a gente tiver uma oportunidade no hospital espiritual ter essa vaga para ser redirecionado. Então, meus irmãos, o momento é agora, é hoje, para que a gente possa despertar a nossa consciência, ler as obras espírita codificação, ler, estudar e vivenciar, dentro das nossas possibilidades, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, que Deus ilumine o coração, a mente e os lares de vocês. A comunidade aí da Pedra, que receba essa vibração particular do amigo Agenor. A todos vocês que convivi pessoalmente, todo o meu apreço, todo o meu carinho por vocês. Que Santa Amaro, nossa terra querida, seja iluminada, seja essa luz que cada centro espírita está acendendo, esse farol, para que possa nos encontrar e sairmos da escuridão que nós estávamos envolvidos. Senhor Jesus, muito obrigado. Os amigos espirituais, nossos anjos mentores espirituais, nos envolva hoje e sempre nessa psicosfera de amor. E que envolva aí em particular a nossa irmã Diz, para que ela seja bem sucedida na sua recuperação, de acordo com o merecimento e a graça do nosso Pai Celestial. Muita paz, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, toda a outra semana, serei ouvinte igual a vocês. E agradeço, querido Alberto, pelo convite que me foi solicitado.